Um, dois, três, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriela. Gabriela. Você não deixa passar essa. Você já vai mandar o Rafael cortar minha cabeça na hora do Gabriola. Já vai ser o corte mais rápido. Vai. Um, dois, três. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriela Otto. Olá, Paulo Você Salvador. já programou as suas férias de 2020? Eu faço planilhas e planejamento, óbvio. Agora, o problema é que tem hotéis que a gente está tentando reservar e que não tem nem tarifa ainda para 2020, né? Então, fique com a gente, porque o Depois das 6 está começando agora. Ô, Gabi, esse assunto de orçamento para o próximo ano é um assunto tão importante quanto chato, né? Ele é técnico, ele é um porre, mas é muito importante. E a Sim, gente acha um assunto tão importante, tão complexo, que a gente resolveu dar apenas 2 dicas cada um sobre como o hoteleiro independente precisa programar o seu orçamento para o ano que vem. Não é isso? Exato. Vai ser curto e grosso. Dica número 1, então. Vamos lá. Quero que você comece com as Dica número 1. Definir prioridade. Por quê? Tem coisas que nós queremos, mas tem coisas que nós precisamos. Então, vamos definir prioridade, o que realmente vai agregar valor para o cliente, o que realmente vai nos dar mais retorno em lucratividade e focar nisso. Porque às vezes tem gente que abre aquele plano de ação gigantesco, coloca tudo é prioridade e, na verdade, tem um númerozinho mágico aí, que é até 3. São 3 grandes itens que você vai focar para o próximo ano. Então, dica número 1, definir prioridades, ok? Aí eu estou incluindo, inclusive, fazer as coisas segmentadas, né? E não colocar aquela meta única para tudo, né? Certo? Eu então, acho que... definir prioridades. Perfeito. E o ponto que você falou de segmentação é fundamental, porque na medida que você consegue identificar quem você vai servir, você consegue preparar a sua operação, você consegue projetar as suas receitas, você consegue definir os canais que você vai estar priorizando ou não. Então, essa questão da segmentação é fundamental. Nenhum negócio no planeta funciona sem segmentação, né? Então, acho que esse ponto... Priorizar, otimizar tempo, otimizar recurso, ser mais assertivo, né? Não dá para se comunicar com mercados e segmentos diferentes da mesma forma. Então, segmentos diferentes, estratégias diferentes. Perfeito. Vamos lá, a sua dica. A minha dica vai para benchmark, ou seja, a nossa indústria é uma indústria que funciona, né, em cima de benchmarks, né? E todos os hoteleiros adoram viajar, quando viajam, adoram conhecer, testar qual é o equipamento que aquele hotel está usando, os pratos, os talheres, as compras, as frutas, né, os lençóis. Então, o hoteleiro gosta muito de benchmark. Então, para montar um orçamento é a mesma coisa, benchmark. E benchmark por 3 linhas que eu recomendo. A primeira delas é a definição de quem são seus concorrentes e como é que eles estão performando. Taxa de ocupação, diária média, segmentos, enfim. Como é que... Mas não é para botar todo mundo que tem na cidade dentro da cesta competitiva, né? Não, é imaginar, exatamente. Esse é um ponto que a gente vê muito do hoteleiro independente. Muito. Tem dificuldade de estar identificando quais são os seus benchmarks, né? A maneira mais fácil é dizer o seguinte, olha, o seu cliente, coloque-se no lugar do cliente. O seu cliente, ao se hospedar no seu hotel, quais seriam as alternativas que ele teria na hora de reservar? Ao seu hotel. E aí, exatamente é esse o benchmark. Necessariamente não é o hotel que está do outro lado da rua, mas é um hotel que talvez roubaria a atenção do seu cliente em detrimento do seu hotel. O segundo estudo de benchmark que eu recomendo todo mundo a fazer é o estudo que a Associação de Redes Hoteleiras, o FOB, eles fazem todos os anos, chamado Perspectivas Hoteleiras para o ano seguinte. Todos os anos eles lançam esse documento, é um documento aberto, que o hoteleiro pode ir lá no site do FOB e baixar. Normalmente ele é disponibilizado a partir do mês de outubro. E ali mostra as redes do FOB, todos os executivos das redes do FOB, pensando como é que vai funcionar a hotelaria em termos de diária média
taxa de ocupação e RevPAR nas principais cidades do Brasil. Então, se você está em alguma cidade que tem uma cesta do FOB, aquilo é um excelente benchmark para que o seu hotel você possa determinar, né, para onde o FOB vai estar trabalhando, para onde você pode também basear as suas decisões em termos de preço, de área média, ocupação, etc. E o terceiro ponto é o benchmark de outros hotéis, de inovação, de o que está acontecendo na indústria. Ou seja, é ampliar um pouco mais o escopo do que vai acontecer com o mercado e colocar essas informações na tua análise de orçamento. Inclusive, sair até da hotelaria, né? E do turismo, dar uma olhada no que está acontecendo no varejo, em outras indústrias. Tem muita gente inovando, fazendo coisa muito legal por aí. E a tua muito bem. Segunda dica? Vamos para a minha segunda dica, é o envolvimento. O envolvimento das pessoas. Isso é um trabalho para ser feito em conjunto. Não é uma coisa para ser feita somente com o dono do hotel ou de colocar só o gerente de vendas ou só o financeiro. Isso é uma coisa que tem que envolver. A expectativa do proprietário tem que estar clara. Se tiver investidores também, o gerente geral, o pessoal de vendas, o RM, a pessoa de vendas de reservas, né, financeiro, já falei. Enfim, tem que ser um trabalho em conjunto e não colocar também depois numa gaveta e deixar ali esquecido ou não divulgar isso, né, internamente. Tem que ser uma coisa que a empresa toda está indo naquela direção. E a gente ainda vê isso muito em silos, né? A pior coisa que você pode fazer é deixar o teu orçamento em certos departamentos, em silos dentro do mercado, dentro do hotel. Faz sentido? Não, então tá, então envolvimento de todo mundo é um trabalho em conjunto. Essa é a minha segunda dica. Perfeito. E a tua? E a minha segunda dica é muito em cima disso, mas aí o meu recado vai diretamente para o dono do hotel. A gente está lidando, a gente está dirigindo essa mensagem para a hotelaria independente. Então vai para o dono do hotel. O dono do hotel tem que assumir o protagonismo na construção de orçamento. Normalmente, o dono do hotel ele não está muito ligado na construção do orçamento sob o ponto de vista comercial. Né? Ele delega isso ao responsável comercial, ao gerente comercial, ao gerente de marketing, etc. E aí é o primeiro passo para a construção do silo, que você fala. Ou seja, na hora que você delega isso para uma única pessoa, ele vai procurar fazer aquilo que ele está focado no silo dele, que é de área média, ocupação, segmento corporativo, contratos, etc. E tal. Agora, qual receita incremental de A e B que ele pode ter? Como é que a área de eventos pode estar contribuindo para a receita, né? Ou seja, então tudo isso tem que ser arregimentado, construído a partir do protagonismo do dono do hotel. É ele que tem que sentar e dizer, no mês de setembro eu vou dedicar a colocar todos os meus atores que têm impacto na geração de receita, têm impacto no resultado do meu hotel, sentados, trancados dentro de uma sala junto comigo para que dali saia um orçamento. E aí aquilo que você falou, aquilo é o programa do partido. Mês a mês tem que ser revisado. Mês a mês tem que ser analisado para ver se está performando ou se não está performando. E aí, se não estiver performando, tem que analisar porque, se for o caso, muda o programa, né? É isso aí. E é possível. E hotelaria independente, eu vejo muitos hotéis independentes que não fazem, não tem meta, que não tem um orçamento, que não nada. A gente está meio que deixa a vida nos levar. E tem que ter, você vai ver o quanto isso vai facilitar para a previsão de custos, para a previsão de compras, né, para a gestão de custos, para aumento de receita. Isso é bom para tudo, só faz bem. É tipo cães de galinha, não tem contraindicação. Tinha séculos que eu não escutava essa frase. Nossa, eu sou muito antiga, né? Igual a canja de galinha. Pessoal, depois vocês dão um Google aí, essa história da canja de galinha da Gabriela Otto. Muito bom. Acabou? Dicas. Peraí, a gente esqueceu. Tem uma outra dica do orçamento. Não deixe de assistir o Depois das 6. Porque ali também... Boa! Inteiro, escutando muito... episódios Você faz muito jabá, gente. Isso é ótimo no jabá. É um marqueteiro de primeira. Mas eu corroboro com tudo que o Paulo Salvador está falando. Eu acho que faz todo sentido. Inclusive, não só assista, acompanhe, curta o canal que você vai receber antes de todo mundo a notificação. Likei. Como você diz, os telespectadores, né? Por favor. Espectadores.
Bom, vamos lá. falar das Fala a dicas. sua dica. A minha dica vai para um podcast. Eu sou fã dos podcasts, como você já falou, que a gente já falou em outros programas, mas esse podcast chama-se TED Interview. É o TED, aquela instituição que a gente conhece bem, quem acompanha a evolução das tendências em administração, e o Chris Anderson, que é o fundador do TED. O Chris Anderson é um dos caras mais respeitados no mundo empresarial, porque ele foi o fundador da revista Wired, que é uma revista de inovação. Foi ele quem escreveu aquele famoso livro The Long Tail, né? Tem E nada a você ver... me indicou, inclusive, há muitos anos atrás. Ah, legal. Esse livro é fantástico, é um clássico já da administração. Não tem nada a ver com o Chris Anderson de Cornell, que é o outro cara lá, que é o homônimo. Senão o pessoal confunde. Mas o Chris Anderson é um cara fantástico. Ele é repórter, ele é investigador, ele adora fazer perguntas, etc. E ele criou esse podcast chamado TED Interview. E ali tem entrevistas fantásticas. Tem uma entrevista com Bill Gates sobre donation, né? Sobre o que ele está fazendo com a fortuna dele em desenvolver programas contra a fome. Tem a Mônica Lewinsky, que fala sobre bullying. Mas o mais fantástico, a entrevista mais fantástica que ele teve até agora dos podcasts foi com Yuval Harari, que é aquele autor fantástico, que é o filósofo hoje dos intelectuais, né, do mundo, que escreveu o Sapiens, que escreveu Lições para o século XXI. E ele fala ali, ao longo de 1 hora, sobre a próxima geração de trabalhadores que vai surgir com a evolução da inteligência artificial. A nossa sociedade não vai gerar mais desempregados, mas ela vai gerar uma camada de pessoas inúteis que não vão ter o que fazer por falta de qualificação. Então é fantástico a entrevista do Yuval Harari. Vai ser muito mais cerebral, né? O mercado de trabalho daqui para frente é muito mais cerebral. Ele é incrível, ele é um historiador muito legal. Incrível, essa entrevista tá fantástica. E a sua dica? Bom, eu também vou na linha de podcast, por tua influência, estou ouvindo cada vez mais podcast, estou adorando. Tem um podcast que já existe há alguns anos, que é chamado Lodging Leaders. São líderes de hospitalidade, de hotelaria especificamente, e eles vão passando por líderes e gestores de vários hotéis, de redes independentes, enfim. É um bate-papo e sempre tem vídeos toda semana. É muito legal. Então, alguns, assim, como o impacto do Airbnb, o quanto isso foi de disrupção e dicas práticas de como trabalhar nesse novo momento. De franquia para independente, então coisas, né, que todo mundo tem curiosidade. Vale a pena hotelaria independente, seguir com uma marca ou não? Então é um podcast bem focado para o hoteleiro, para o gestor hoteleiro, para o líder hoteleiro. Falam de treinamento, a importância de desenvolver a sua equipe, o quanto esse tipo de profissional que é desenvolvido pela sua empresa, o resultado que ele te dá. Super legal, tendência, sempre num tom de história, sabe? Eles estão contando histórias, fica mais leve, mais divertido de ver. Então, fica a minha dica. Os 2 links vão estar lá embaixo para vocês darem uma olhada. That's it. Nunca ouvi esse podcast. Você sabe quantos podcasts existem disponíveis no Apple Store ou no Spotify? Mais de 500 mil podcasts. Nossa, não tenho ideia. Mas sabe o que eu noto muito? Tem muita gente que se empolga e começa a fazer, e tem muita coisa lá também que virou lixo, né? Que tá meio que o cemitério dos podcasts, que o pessoal para de fazer. Então, o que a gente está falando aqui são podcasts atuais, que o pessoal que continua, que tem relevância e tal. Mas é normal, né? E é incrível. Tem umas pesquisas que a gente dá uma olhada que mais de quase 30%, 20 e tantos por cento de executivos nos Estados Unidos ouvem podcasts dentro da sua área e tudo mais. Está crescendo cada vez mais, né? O Gabi, agora que você está evangelizada pelo podcast, quem sabe eu consigo e você da gente colocar o nosso programa num podcast, né? Traduzido. Eu acho que teremos novidades em breve aí. Ótimo, muito bom. Teremos Finalmente, novidades. Os meus pedidos para a Gabriela Otto. Muito bom. Não é? Já temos o vídeo, que era o que eu queria. Exatamente. E agora, quem sabe? Quem sabe o Paulo Salvador tenha o pedido dele satisfeito pela Gabi. Você tem um poder de persuasão impressionante. Gabi, muito bom. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.